queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos fazer um estudo escatológico em cima de 3 personagens do livro do Apocalipse. Quais são eles? O dragão, a besta e o falso profeta. Bom, e em cima dessas 3 figuras, dessas 3 personagens, nós vamos aqui descobrir o que eles são, o que eles representam. A figura do dragão representa o quê? A figura da besta representa o quê? E a figura do falso profeta representa o quê? Ora, sabemos que o livro do Apocalipse, ele é um livro bastante controvertido, ele é cheio de símbolos, ele é cheio de linguagens figuradas. E daí existem inúmeras interpretações. Bom, este vídeo aqui ele pretende dar uma resposta satisfatória à luz da palavra de Deus sobre a identidade do dragão, da besta e do falso profeta. E nós vamos trazer aqui como base para nós darmos uma interpretação contrária, uma refutação, um livro aqui de autoria da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou pelo menos de um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Bom, de acordo com, por exemplo, eu tenho aqui o livro de Uriah Smith. O tema do livro é As Profecias do Apocalipse. De acordo com Uriah Smith, ele vai dizer exatamente isso aqui sobre a identidade dos 3 personagens, o dragão, a besta e o falso profeta. Bom, Uriah Smith ele diz o seguinte, ele é um autor, ou ele foi um autor adventista do sétimo dia, ele foi um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, na página 285, ele diz o seguinte, primeiro, a besta é o poder católico romano. Segundo, o sinal da besta é a instituição que esse poder apresentou. Mais na frente, ele vai dizer o quê? A imagem da besta é alguma combinação eclesiástica que se assemelhará à besta em estar revestida de poder para forçar os seus decretos com as penas e castigo da lei civil. Quarto ponto, a besta de 2 pontas pela qual a imagem feita pelo povo recebe o poder de falar e agir são os Estados Unidos. E já se viu tudo, menos os passos finais para a formação da imagem. A besta de 2 pontas impõe o sinal da besta, isto é, estabelece por lei a observância do primeiro dia da semana ou o sábado ou domingo. Bom, mais para trás aqui o autor deixa bem claro que o dragão representa exatamente Roma pagã. Repito, de acordo com a interpretação adventista do sétimo dia, eles dizem que o dragão representa Roma pagã. A besta saída do mar representa Roma papal. E a besta saída da terra, chamada o falso profeta, representa os Estados Unidos. Será que é isso mesmo? Vale lembrar que esta interpretação de Uriah Smith e de toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela parte exatamente da sua fundadora, Ellen Gold White. Foi ela, a profetisa Ellen Gold White, assim considerada por eles como uma profetisa, como uma mulher dotada do espírito de revelação. Foi Ellen Gold White que, nos seus escritos, que não são poucos, ela defendeu que o dragão é Roma pagã, a besta saída do mar é Roma papal,
Em outras palavras, é a Igreja Católica Apostólica Romana, e a besta saída da terra é exatamente os Estados Unidos. Será que é isso mesmo, meus queridos? Será que este ensino de Ellen Goldwhite, dos seus fundadores ou dos fundadores da Igreja Adventista, enfim, dos Adventistas do sétimo dia, será que esta interpretação ela está de acordo com a Bíblia Sagrada? Será que realmente para o autor do livro do Apocalipse, o dragão representa Roma pagã? Será que a besta saída do mar é Roma papal? É a Igreja Católica Apostólica Romana? É a sucessão dos papas? São todos papas? E será que a besta saída da terra é exatamente os Estados Unidos? Bom, isso nós vamos agora descobrir, tá bom, queridos? Eu convido você para juntos mergulharmos nas páginas do livro do Apocalipse. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos começar aqui por quem? Pelo dragão. Quem é o dragão nas páginas do livro do Apocalipse? Quem é o dragão? A figura do dragão é quem para o autor do livro do Apocalipse? O dragão representa o quê? Será que realmente o dragão, para o autor do livro do Apocalipse, o dragão é uma representação de Roma pagã, ou seja, do Império Romano? Vamos lá. Vamos aqui Apocalipse 12, 3. O que o autor, nós vamos aqui ver o que o autor nos diz. Tá bom? Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Veja que o dragão aqui, ele é um monstro pintado, é um monstro vermelho. Vermelho por quê? A cor vermelha indica a sua natureza sanguinária. Este dragão ele era vermelho, indica sua natureza sanguinária. Tinha 7 cabeças. Veja, tinha 7 cabeças. Ora, estas 7 cabeças do dragão, ela vai lembrar o quê? Vamos ver aqui para Apocalipse capítulo 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Então veja que tanto o dragão como a besta saída do mar tinha 7 cabeças. Então eu quero lhe dizer que por que o dragão aqui é pintado com 7 cabeças? O dragão é pintado com 7 cabeças exatamente por causa da besta saída do mar, que tinha 7 cabeças. Para que você entenda melhor, se a besta saída do mar fosse pintada tendo 10 cabeças, 20 cabeças, eu quero lhe dizer que o dragão teria sido pintado com o mesmo tanto de cabeças. Mas por que o dragão aqui tem 7 cabeças? Por causa da besta saída do mar, que tem 7 cabeças. Entendeu? Bom, mais na frente eu vou lhe explicar então o que significam estas 7 cabeças na besta. No caso é melhor essa explicação das 7 cabeças, o que elas representam conectadas na besta. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos aqui mais aqui para a besta. E 10 chifres. Você vê então que a besta também, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que o dragão também ele é pintado aqui com 10 chifres. Mas por quê? Porque exatamente a besta também tinha 10 chifres. Vou ler mais uma vez. E eu pus-me sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, o mesmo se diz sobre o dragão. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas.
Bom, até aqui o autor só diz que é um dragão, mas ele não vai dizer exatamente o que é este dragão. O que é o dragão? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então vamos ver aqui o que o autor sagrado tem a dizer mais sobre o dragão. Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão. Prestai bem atenção na leitura do versículo 9. O autor ele agora vai dizer para nós quem é este dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Atentai bem. Vamos comparar o que diz a Bíblia Sagrada com o que diz a Igreja Adventista do sétimo dia. Para a Igreja Adventista do sétimo dia, o dragão representa o Império Romano, ou Roma Papal. Mas para o autor do Apocalipse, para quem escreveu o livro do Apocalipse, o dragão é quem? Vamos lá, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Antiga serpente, isto te lembra o quê? Aos poucos, o autor do Apocalipse ele vai sinalizando para nós, ele vai dizendo para nós quem é este dragão. Primeiro, ele vai conectar o dragão com a antiga serpente. E esta antiga serpente aqui que ele tem em mente é exatamente a serpente do jardim do Éden, que tentou Adão e Eva. Então veja que o autor sagrado ele está conectando o dragão de 7 cabeças e 10 chifres como um grande dragão. E aí ele vai dizer quem é. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Aqui é uma referência à serpente do Gênesis. Aqui a gente já descarta logo a ideia de que este dragão é o Império Romano. Por quê? Porque a partir do momento em que o autor identifica o dragão com a antiga serpente, nós não podemos aceitar que este dragão seja o Império Romano ou Roma Papal. Porque Roma Papal não existia ali no Jardim do Éden. Roma Papal, ela não, ou melhor, a Roma pagã, ela não existia ali no Jardim do Éden. Então não pode o grande dragão representar Roma pagã. Ora, sabemos que Roma, como um poder político que começou a apontar como um grande poder que começou a conquistar, Roma só surgiu no cenário político como um império a partir do ano 63 antes de Cristo. Então, repito, Roma pagã, Roma como um império, só começou a surgir no cenário político a partir do ano 63 antes de Cristo. Antes de 63, sim, Roma já existia, mas ainda não era um império no sentido de um império mundial. Não, Roma só começou a surgir como um império mundial a partir do ano 63 antes de Cristo. Guarde bem esta data. Então, o dragão ele não pode ser Roma pagã, por quê? Porque o dragão ele é identificado com a antiga serpente. E esta antiga serpente que o autor está falando aqui, ele se refere à serpente ali do capítulo 3 de Gênesis, que tentou Adão e Eva, ok? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então vamos lá. Chamada o diabo e Satanás. Então o autor aqui ele já deixa bem claro quem é o dragão. Para o autor sagrado, veja, para o autor sagrado, o dragão aqui, que é também a antiga serpente, ele é o diabo e Satanás. Então, de acordo com a Igreja Adventista do sétimo dia,
na literatura dos seus líderes, o grande dragão, ele representa o Império Romano, ou Roma pagã. Mas esta interpretação ela não pode ser aceita. Por quê? Porque nós já temos uma interpretação muito clara da parte do nosso autor sagrado, do escritor do Apocalipse. O escritor do Apocalipse ele não deixa dúvidas de que este dragão ele é uma representação do diabo, é uma figura do diabo. Vou ler mais uma vez. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, meus queridos, aqui o autor deixa bem claro quem é o grande dragão. Não é Roma pagã, conforme ensinam de forma fraudulenta e enganosa a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou os Adventistas. O grande dragão, que é a antiga serpente, para o autor sagrado é o diabo e Satanás. Ao versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo... Veja que este dragão agora ele chama diretamente de o diabo, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo resta. Percebam, meus irmãos, quão clara é a interpretação do autor do Apocalipse. Não podemos ter dúvidas de que o dragão, a antiga serpente, é o diabo, é Satanás, e não Roma pagã. Outra coisa que tem que ser dita. Ora, pelo fato de o autor identificar o dragão com a antiga serpente, o diabo Satanás, logo ele está dizendo que este dragão é um poder espiritual. Enquanto que Roma pagã é um poder material, é um poder político, é um poder visível, é um poder terreno, é um poder formado por homens. Roma pagã é um poder político, é um poder terreno, é um poder formado por homens. Enquanto que para o autor sagrado, o grande dragão, a antiga serpente, quando ele diz que é o diabo Satanás, ele está dizendo para nós que o grande dragão é um poder espiritual. Ok, meus irmãos? Apocalipse capítulo 13, 2, é o que diz aqui. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então aqui o autor sagrado, veja que ele mostra claramente que o poder espiritual que dá força para o poder político, que é a besta saída do mar, é o grande dragão, é o diabo. O diabo, ele é exatamente o poder espiritual. O diabo, ele é o poder espiritual que dá sustentação para o poder político, que é a besta saída do mar. Bom, mais à frente agora, nós vamos ver quem é a besta saída do mar. Por enquanto eu estou lhe mostrando quem é o grande dragão. Apocalipse capítulo 16, 13. Ok. E da boca do dragão, já sabemos que o dragão é quem? O diabo. E da boca da besta, a besta que em questão é a besta saída do mar, e da boca do falso profeta. O falso profeta aqui é a segunda besta, a besta saída da terra. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, veja que no princípio do livro, no princípio do meu vídeo, eu comecei com esta pergunta. A besta, ou melhor, o dragão, a besta e o falso profeta. Quem são? O que eles representam? Então, em Apocalipse capítulo 16, versículo 13, nós temos os 3 personagens mencionados juntos. E da boca do dragão, que é o diabo, e da boca da besta, a besta saída do mar, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ok, meus irmãos?
Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. O que diz aqui? Eu vou ler bem aqui, Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, mais uma vez aqui, o autor, ele dá a interpretação. O autor, ele não nos deixa no obscuro, tá bom? O autor sagrado, ele não deixa a gente ficar sem uma resposta. Se você perguntar para o autor sagrado, quem é o dragão? Ele responde para você, é a antiga serpente, é o diabo e Satanás. Então, de forma alguma, nós podemos identificar o dragão com o poder romano ou com Roma pagã. Isso é um equívoco da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e todos, além da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos aqueles que venham a identificar o dragão com Roma pagã estão errando, estão lhe ensinando errado. Ok, meu irmão? Versículo Apocalipse 20, 10. Agora vamos aqui. Já sabemos quem é o dragão. Isso ficou claro para você, ok? Então nós vamos partir agora para o segundo, ou a segunda personagem, a segunda figura. Quem é ela? Nós vamos aqui para a besta. Apocalipse capítulo 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Bom, de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, vou ler mais uma vez aqui o que eles dizem sobre a identidade da segunda besta. Olha o que ele diz. O melhor, da besta saída do mar. Para eles, primeiro, a besta é o poder católico romano. Bom, a Igreja Adventista diz claramente, na pessoa de seus líderes, que a besta, no caso a besta saída do mar, é o poder católico romano. E eles estão seguindo, obviamente, Ellen Gold White. Será que a besta saída do mar é a Igreja Católica Romana? Será que é Roma Papal? Vamos continuar aqui. O que representa a besta? A besta saída do mar, o que é a besta para o autor do Apocalipse? Vamos aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Bom, esta besta ela é vista sair do mar. O mar aqui representa os gentios, as nações. Então, quando o autor diz que a besta sobe do mar, ele está dizendo que esta besta ela é um produto das nações. A besta ela tem origem nas nações. Ela é oriunda das nações, ou seja, dos gentios. Tinha 7 cabeças. Mas por que a besta aqui ela aparece com 7 cabeças? Ora, meus irmãos, o autor ele vai dizer para nós o que são estas 7 cabeças. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 17. Olha o que ele diz aqui. 17, versículo 9 e 10. Vamos lá. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Bom, o autor diz que as 7 cabeças da besta são 7 montes. E estes 7 montes que o autor está falando, ele refere-se às 7 colinas que sustentam a cidade de Roma, capital do Império Romano, na época que o autor escreveu. Então guarde bem isso. Os 7 montes aqui é uma referência geográfica às 7 colinas ou os 7 montes sobre os quais Roma está edificada. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada.
Ora, a mulher aqui, quem é a mulher? A mulher aqui é exatamente Roma, a capital do Império Romano. Nos tempos do autor sagrado, Roma era a capital do Império Romano. Então tenha em mente que tudo que o autor sagrado fala aqui está conectado ao poder do seu tempo. Tá bom, meus irmãos? Então já estou aqui aos poucos decifrando para você quem é a besta saída do mar. Então, a mulher assentada sobre a besta é Roma, a capital do Império Romano. Os 7 montes são as 7 colinas sobre as quais Roma está edificada. Prossigamos. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Agora, olha o segundo significado que o autor vai dar para os 7 montes. E são também 7 reis. Ora, estes 7 reis, meus irmãos, são 7 Césares. Ora, para muitos intérpretes, estes 7 reis, eles começam a ser contados a partir de Augusto. Para outros, deve ser contado a partir de Júlio César. Outros dizem que estes 7 reis, estes 7 Césares de Roma, representam toda a sucessão de reis ou de imperadores de Roma, sem importar quantos tenham existido, desde Júlio César até o momento em que o autor escreveu o Apocalipse. Para muitos, o número 7 representa a totalidade, a plenitude dos imperadores. Em outras palavras, o que o autor estaria se referindo aqui, usando o número 7, ele estava pensando aqui em todos os imperadores de Roma até chegar no Anticristo. Então vamos lá. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vou ler aqui o versículo 11. E a besta que era, ou seja, que existiu e já não é, que não existia no tempo em que ele escreveu o Apocalipse, é ela também o 8º rei. Para aqui. A besta aqui, em questão, eu já vou dizer para você, é o Anticristo. A besta que em questão é o Anticristo e não é aqui, neste ponto aqui, não é o Império Romano. A besta aqui em questão é uma das 7 cabeças da besta saída do mar. Com isso eu quero já lhe dizer que a besta saída do mar ela tem um duplo significado. Assim como as 7 cabeças da besta representam 2 coisas, representam 7 montes e 7 reis, assim também a própria besta ela tem um duplo significado. A besta ela representa o Império Romano, mas também representa o seu cabeça maior, que é o Anticristo. Então, no versículo 8, ou melhor, Apocalipse 17, 11, a besta em questão aqui, ela não é o Império Romano, mas sim o seu imperador, o seu cabeça maior, o seu último cabeça, que é o Anticristo. E é um indivíduo, uma pessoa, e não um poder, não é a Igreja Católica. E a besta que era, e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Em outros vídeos eu já mostrei, irmãos, que para o autor sagrado, a besta que é o Anticristo, ela é o imperador Nero, que quando ele escreveu, Nero estava morto, mas na crença do autor sagrado, do autor do Apocalipse, ele acreditava que Nero haveria de ressurgir dentre os mortos para tomar o poder de Roma e para perseguir os cristãos. É exatamente por ele acreditar que Nero é o Anticristo e que Nero, quando ele escreveu, estava morto, mas haveria de ressurgir dos mortos, é que ele diz exatamente isso. E a besta, e tenha em mente que é o Anticristo, que era, ou seja, já tinha existido, não é, ou seja, não existe no tempo em que ele escreveu. É ela também o 8º rei, e é dos 7 e vai à perdição. Ora, que o autor sagrado aqui tinha em mente a ressurreição de Nero, é fato, meu irmão. Tá bem aqui, vamos ler aqui no versículo 8, 17, 8.
E a besta que viste foi, ou seja, existiu e já não é, ou seja, não existe, e há de subir do abismo. O abismo aqui é uma referência ao Hades, a habitação das almas dos mortos, onde o espírito de Nero estava depositado quando o autor sagrado o escreveu. E irá à perdição, ou seja, será lançado no lago de fogo. Ora, nós vemos que a besta, o anticristo, com seu falso profeta, eles serão de fato lançados na perdição ou no lago de fogo. É só você ler Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, e que há de subir. Tá bom? E que há de subir. Então aqui eu já estou lhe dizendo, à luz do Apocalipse, o que significa a besta saída do mar. Então, a besta saída do mar é o Império Romano. A besta, enquanto descrita com 7 cabeças e 10 chifres, repito, a besta do mar, enquanto descrita ou desenhada tendo 7 cabeças e 10 chifres, ela representa o Império Romano. Agora, quando o autor descreve apenas a besta, quando ele fala apenas na besta, ele está falando do anticristo. Inclusive, a primeira menção que o autor faz da besta, ele tem em mente o anticristo e não o Império Romano. Veja aqui Apocalipse 11, versículo 7, é o que ele diz. E quando acabar o seu testemunho, a besta só, que sobe do abismo, o abismo que é o Hades, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então lembre-se que o que eu disse para você, que a besta, para o autor sagrado, ela ressuscitará dos mortos. Então quando ele diz que a besta sobe do abismo, ele está fazendo uma alusão à ressurreição da besta, ou seja, o espírito da besta. Ele será tirado do Hades e entrará no corpo de Nero ressuscitado. Para o autor sagrado, já mostrei em outros vídeos, para o autor sagrado, a besta aqui em questão é Nero. Em outras palavras, o anticristo aqui para o autor sagrado é o imperador Nero, que já estava morto quando ele escreveu, mas que haveria de ressuscitar dentre os mortos. Então, vamos ver aqui. A besta do mar. Então, aqui eu já disse para você que a besta saída do mar, ela é quem? Primeiro, a besta do mar, quando ela é desenhada como tendo 7 cabeças e 10 chifres, veja, ela é o Império Romano. Mas quando aparece a besta, somente a besta, conforme nós temos em Apocalipse 11, 7, e diga-se de passagem que na maioria das vezes que o autor usa a palavra besta, ele tem em mente apenas o anticristo. Aliás, eu quero lhe dizer que a besta, como símbolo do Império Romano, ela aparece apenas em Apocalipse 13, meus irmãos. A besta, como símbolo do Império Romano, aparece apenas no capítulo 13 de Apocalipse. A partir daí, a ênfase do autor sagrado vai ser para o anticristo. Guarde bem isso. A besta, como Império Romano, aparece apenas no capítulo 13. Vou ler mais uma vez para você. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, aqui, nesta descrição, o autor tem em mente não o anticristo, mas o Império Romano. Mas o anticristo ele está incluído aqui onde? Nas 7 cabeças. O anticristo ele faz parte das 7 cabeças da besta. Isso o autor vai deixar bem claro. Vamos prosseguir. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Bem, aqui nós podemos continuar vendo na besta o Império Romano. Mas a partir daqui, o autor ele começará também a conectar a besta com o anticristo.
E vi uma de suas cabeças. Ó, e vi uma de suas cabeças, ou seja, das cabeças da besta. Então, até aqui no versículo 3, nós continuamos vendo na besta um símbolo, uma representação do Império Romano. E vi uma das suas cabeças, das cabeças de quem? Da besta, como ferida de morte. Esta cabeça ferida de morte é o anticristo. O autor tem em mente aqui o imperador Nero. Repito que quando ele escreveu, já tinha sofrido esta cabeça ferida de morte, é uma referência ao imperador Nero, e não a morte do papado, conforme diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que esta ferida de morte na cabeça, representa o golpe que recebeu o papado na Idade Média. Não, o autor não tem em mente aqui o papado. Quando o autor diz, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, ele faz alusão aqui à morte de Nero, a morte do anticristo sendo Nero. E a sua chaga mortal foi curada. Por chaga mortal foi curada, ele faz referência aqui à ressurreição do anticristo, que é Nero. E toda a terra se maravilhou após a besta. A partir daqui, meus irmãos, a partir daqui, esta palavra besta, ela agora representa um indivíduo e não mais o Império Romano. A besta aqui em questão, que toda a terra se maravilhou, seguindo a besta aqui em questão não é mais o Império Romano. Deixa de ser o Império Romano para agora ser apenas o cabeça do Império, o Anticristo. Ok? Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta, ou seja, ao Anticristo, o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Então, a besta aqui deixa de ser o Império Romano para ser o seu imperador, o Anticristo. Ok? A partir daqui, o autor ele vai focar a sua luz, a lanterna do autor, vai focar não mais no Império Romano, mas no Anticristo. Então, eu estou aqui já lhe dando a resposta, deixando bem claro para você que a besta saída do mar, ela tem um duplo simbolismo. Ela representa o Império Romano, mas também representa o Anticristo. E eu vou chamar aqui de essa estratégia do autor sagrado. Já vimos que ele apresenta uma figura tendo dois sentidos. Ora, as 7 cabeças, o próprio autor diz em Apocalipse 17:10 que são 7 montes e são também 7 reis. E veja que o autor sagrado ele descreveu os 7 reis por 7 montes, mas aqui no Apocalipse 13:2, é o que ele diz aqui, ó, Apocalipse 13:1. Os 7 reis aqui são o quê? São 7 cabeças. Então, aqui em Apocalipse 13:1, os 7 reis, que são descritos como 7 montes, são 7 cabeças. Eu vou ler mais uma vez aqui, Apocalipse 17:10, para você ver. 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Você viu aí? O duplo simbolismo, da mesma forma, é para a besta sair do mar. Ok, queridos? Agora nós vamos aqui partir para o falso profeta. Quem é o falso profeta para o autor do Apocalipse? Para a Igreja Adventista, o falso profeta representa os Estados Unidos. Repito, para a Igreja Adventista, para Ellen Goldwhite, para os cabeças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para Uriah Smith, para todos os intérpretes adventistas, seguindo a sua papisa, Ellen Goldwhite, para os adventistas, a besta saída da terra, a segunda besta, representa os Estados Unidos. Mas será que é isso mesmo? Bom, nós já vimos, confrontando os escritos de Ellen Goldwhite, os ensinos da Igreja Adventista com a Bíblia,
nós já vimos que o dragão é o quê? O diabo. Para o autor sagrado é isso. Já vimos que a besta saída do mar, ela tem um duplo aspecto, um duplo sentido. A besta é o Império Romano, quando descrito com 7 cabeças e 10 chifres, aponta para o Império Romano, mas depois o autor ele vai avançando e levando apenas para o anticristo. Então há um duplo simbolismo, há um duplo sentido no símbolo da besta. A besta é o Império Romano e é também o anticristo. Então, de forma alguma, o autor do Apocalipse, ele diz que a besta saída do mar, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa interpretação de dizer que a besta saída do mar é a Igreja Católica Apostólica Romana, é Roma papal, representa os papas, por assim dizer. Isso é uma interpretação com base no ódio ao catolicismo. Tudo bem, nós temos as nossas diferenças com a Igreja Católica. Eu discordo de algumas doutrinas da Igreja Católica, de alguns dogmas, mas eu não posso, com base na minha discordância com a Igreja Católica, distorcer a palavra de Deus. Dizer agora que a besta é a Igreja Católica só porque eu tenho ódio da Igreja Católica, apesar de que eu não tenho ódio. Estou só dando um exemplo aqui. Ok, meus irmãos? Não posso fazer isso. Mas os adventistas do sétimo dia, eles fazem exatamente isso. Distorcem a Bíblia Sagrada. Distorcem a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Então, quem é o falso profeta? Ora, o falso profeta, se você ler Apocalipse 13, 11 e 17, o falso profeta, ele é pintado como surgindo da terra. Bom, a terra representa o quê? Para muitos intérpretes, a terra aqui é a terra santa, é a nação de Israel. Bom, se esta interpretação estiver correta, e eu me inclino a aceitá-la, o falso profeta ele será um judeu, um sacerdote, que dará apoio ao anticristo. Lembremos de Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, que perseguiu os judeus, está escrito em Daniel, só você ler o livro de Daniel, capítulo 9, 27, e ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, lê uma referência a Antíoco. Daniel 7, 25, ele mudará a lei e os tempos, e ele cuidará em mudar a lei e os tempos, e perseguirá o povo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Ali é uma referência à luta de Antíoco IV Epífanes contra os judeus, contra a profanação do templo. Mas onde é que eu quero chegar? Se você ler o livro de Macabeus, a história de Antíoco IV, ele contou com a ajuda de um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote dos judeus deu total apoio a Antíoco IV Epífanes para lutar contra os judeus. A história se repetirá nos tempos do anticristo. O que o autor está dizendo aqui é que o anticristo ele contará com o apoio de um grande líder. E este líder ele subirá da terra. Okay? O que ele diz? Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Ora, perceba que o dragão ele é o poder espiritual por trás da primeira besta e também da segunda. Esta segunda besta, o autor não diz o que é, ele está usando de muitas figuras de linguagem, simbolismos, mas a segunda besta, ela não é uma nação. O autor não diz isso. A segunda besta, o autor sagrado vai dizer que é um indivíduo, que ele chama de o falso profeta. Dizer que a segunda besta representa os Estados Unidos é você colocar na boca de João uma coisa que ele não falou. É você injetar ou querer injetar na mente de João o que ele não tinha. Isso é uma exegese. Dizer que a besta saída da terra representa os Estados Unidos, isso é uma interpretação da Igreja Adventista do sétimo dia.
e não da Bíblia Sagrada. É uma interpretação da heresiarca Ellen Goldwhite e dos adventistas, e não da Bíblia Sagrada. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Bom, eu quero dar algumas interpretações aqui. Como eu já falei para muitos intérpretes, a terra aqui representa a terra da Palestina, a terra santa. Então, o fato da segunda besta ser vista subindo da terra significa que esta besta ela será um judeu apóstata, que o autor vai chamar de falso profeta. Este judeu apóstata, ele será também um anticristo. Mas este anticristo, ele se levantará das terras ou da nação dos judeus e dará apoio ao anticristo político maior. Tá bom, queridos? Este anticristo aqui, que é descrito como uma besta subindo da terra, ele se levantará ou ele será levantado pelo diabo para dar total apoio, para fazer a propaganda da besta sair do mar, ou da besta que é o anticristo. E exerce, vamos continuar, e exerce todo o poder da primeira besta, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. A primeira besta é o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Mais uma vez aqui o autor faz referência à questão cuja chaga mortal fora curada. Por chaga mortal fora curada, ele tem em mente que a ressurreição do anticristo, que para o autor do Apocalipse, o anticristo aqui em questão, ressuscitado, é o imperador Nero. E faz grandes sinais, quem? A segunda besta, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Aqui a segunda besta é um indivíduo e não uma nação, como querem os adventistas do sétimo dia. E enganos que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizesse em presença da besta, que é o anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Mais uma vez aqui o autor sagrado faz uma referência não só à morte de Nero, mas à ressurreição. Em outras palavras, o autor aqui está dizendo para nós que o anticristo é alguém que sofreu a morte, mas que ressuscitará. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. Ou seja, esta besta ela sofreu uma ferida de espada, ela morreu, que é o anticristo, mas ela tornou a vida, ela voltou à vida, ressuscitou. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, este sinal ele tem a ver com a guarda do domingo. Para os Adventistas do Sétimo Dia, quem guarda o domingo tem o sinal da besta. O que é uma interpretação, obviamente, esdrúxula, desonesta, preconceituosa, cheia de ódio. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, ou seja, do anticristo, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Ora, se você pega as letras do nome de Nero César, você vai encontrar exatamente o valor numérico de 666. Aqueles que conhecem o hebraico e o grego, e que conhecem a gematria, ou a gemátria do hebraico e do grego, sabem que o número Nero César corresponde numericamente a 666. Então o autor aqui ele está dando uma pista para nós de quem é a besta e de quem é o anticristo. O autor está dizendo, por meio de um valor numérico, que a besta é Nero César. E este Nero César, ele há de ressuscitar dentre os mortos. É isso que o autor está dizendo. Bom, se você não acredita, meu irmão, é um problema seu. Mas eu estou lhe dando a interpretação correta do autor sagrado. Para o autor sagrado, o anticristo, ele já passou por uma morte. Ele está agora no Hades, mas ele ressurgirá.
E o autor ele vai dando pistas de quem é. O autor ele diz que o valor numérico do nome da besta é 666. E sabemos que Nero César, quando calculado, nós obtemos exatamente este valor, 666. Então, para o autor sagrado, o anticristo é Nero César ressuscitado. Ok, meus irmãos? Eu estou dando aqui a interpretação do ponto de vista do autor sagrado. Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 16, verso 13, eu já li, Apocalipse 19 e versículos 19 e 20. E vi a besta, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta, ou seja, o anticristo, que é o que ele está falando aqui, foi presa. E com ela o falso profeta. O falso profeta aqui é a besta saída da terra. E é um indivíduo, que são dois indivíduos, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, ou seja, do anticristo, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Queridos e amados irmãos, agora você tem a oportunidade de escolher com quem você vai ficar. Você vai ficar seguindo os ensinos enganosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou você vai querer seguir o ensino claro do autor do livro do Apocalipse. Para o autor do livro do Apocalipse, a primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. Ele jamais, em momento nenhum, o autor aqui diz que a besta saída da terra são os Estados Unidos ou qualquer outra nação. Não, isso é invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou de qualquer outro intérprete que identifique a segunda besta com uma nação. Na verdade, a segunda besta, tal como a primeira, é um indivíduo. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é um indivíduo, o falso profeta, que é também um anticristo. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo aqui, você lembra? O diabo aqui primeiramente foi identificado ou foi descrito como um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Esta aqui é a interpretação do autor do livro do Apocalipse. Bom, por aqui eu vou finalizar este vídeo e deixo esta reflexão para você. Quem você vai seguir? É a Bíblia Sagrada ou é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que distorce a Bíblia Sagrada, e outra, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com seus líderes principalmente, eles não estão seguindo a Bíblia Sagrada, eles estão seguindo os ensinos de Ellen Gold White. Eles estão seguindo os ensinos dos primeiros líderes e fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como Uriah Smith. É isso que eles estão seguindo. Eles estão lhe enganando, eles estão distorcendo a Bíblia Sagrada. Sim, os adventistas usam a Bíblia, claro, todo herege usa a Bíblia Sagrada, mas eles usam apenas para distorcer, para te enganar. Ok, meu irmão? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.